Você certamente já ouviu, quiçá repetiu para si mesmo como uma espécie de mantra frases do tipo paciência é uma virtude, ou coisas boas acontecem para quem espera, ou, e essa aqui é a minha preferida, o que é seu tá guardado. Numa boa, será que você nunca acordou em um determinado dia perguntando quem foi que escondeu o que é seu? Onde é que esse tesouro tá guardado que não chega nunca na sua vida? Você caminha, você faz as coisas, mas nunca chega. Sei lá, dá a impressão que pegaram o que tá guardado para você, jogaram no fundo do oceano, tiraram a chave desse tesouro e colocaram em um outro hemisfério, sabe? Você não consegue sentir o cheiro, o rastro, você não consegue ver os vestígios de que o que você realmente deseja tá perto de acontecer. E às vezes eu fico pensando, cara, será que eu tenho que fazer uma espécie de perícia aqui, criminal, e trazer uma luz forense? Porque seja lá quem foi que escondeu o que tá guardado pra mim, escondeu muito bem escondido, cara. Eu não tô conseguindo encontrar isso. E tem uma outra frase que é sensacional. Tudo tem o seu tempo. É verdade. Tudo tem o seu tempo. Se você hoje quiser plantar uma árvore, você precisa pegar as sementes e cuidar delas, regar, e depois de um tempo aquilo ali vai crescer, vai se desenvolver, até que muito tempo depois e com muita paciência se torne uma árvore imponente. Mas numa boa, tudo tem o seu tempo. Mas eu não tenho todo o tempo do mundo, porque eu vou morrer, né? E aí? Como é que a gente fica? Como é que ficam os objetivos que eu tracei para minha vida? Parece que eles não estão se aproximando de mim. E eu não tenho todo o tempo do mundo, como a gente acabou de falar. Então, como é que eu lido com tudo isso? O que eu faço? E assim, quando a gente entra nessa espiral negativa, é muito difícil de sair. Mas tem uma pergunta que eu acho que é importante e que você precisa se fazer nesse exato momento, que é a seguinte: quanto você acha que consegue suportar fazendo exatamente o que você está fazendo agora, sem ter nenhum tipo de retorno? E aqui é muito importante lembrar que eu não estou falando de retorno financeiro só não. Esse também. Mas eu estou falando de retorno que te preenche, sabe? De fazer as coisas por elas mesmas, de sentir prazer em fazer o que você faz todos os dias. E eu estou falando sério, tire mesmo um tempo para você refletir sobre isso. Quanto tempo você acha que está disposto a caminhar em direção ao seu sonho sem ter qualquer tipo de resultado? Quanto tempo você sustenta nessa vida? Olha, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Eu sinto muito se você clicou nesse vídeo em busca de uma resposta. Eu não tenho essa resposta, mas eu tenho um palpite. E eu acho que esse palpite pode te ajudar tanto quanto me ajudou. Pelo menos eu espero. Sabe, existe uma coisa na vida que eu preciso confessar que eu acho fascinante. E é o fato de que ninguém que está nesse jogo aqui sabe se vai conseguir ou não alcançar os seus objetivos. E eu sei que você pode estar pensando, mas poxa, Patrick, isso na verdade é muito triste, cara. Porque significa que milhões de pessoas acordam todos os dias e se esforçam caminhando rumo aos seus sonhos e provavelmente essas pessoas jamais vão alcançar os seus objetivos. E é verdade. Talvez elas não alcancem, talvez eu não alcance, talvez você não alcance. Mas eu acabei percebendo que é justamente o fato da vida não nos responder se o que é nosso está guardado que faz com que a gente continue caminhando. Ou melhor, eu vou tentar explicar. Imagina que um gênio acabou de aparecer na sua frente. E aí ele vira para você e diz, olha, eu sinto muito, tá? Mas você jamais vai alcançar o seu maior objetivo de vida. Numa boa, depois disso, você continuaria caminhando? Você se dedicaria a esse caminho mesmo sabendo que ia ser tudo em vão? Que não valeria a pena no final das contas, já que você não ia alcançar o lugar que você tanto sonha? É claro que a gente não faria isso, porque sabendo o final da história e sabendo que a gente sai derrotado, por que eu vou me dedicar? Por que eu vou me esforçar para isso, se eu já sei tudo? O que vai acontecer, sabe? Mas o mais interessante é que a vida não te dá um spoiler sobre esse final. O que significa que se você quiser descobrir o que está por vir, só tem uma forma. Você precisa
começar a caminhar e a trilhar o caminho dos seus sonhos. Caso contrário, você nunca vai saber, você vai viver na dúvida. E sabe por que eu disse que essa é uma das coisas que mais me fascina na vida? Cara, você já deve ter ouvido falar a frase de que é mais importante o percurso do que a linha de chegada, certo? Pois então, a vida faz isso com a gente na prática. O ato de não contar o final te obriga a caminhar e a viver o percurso, que é a melhor parte da jornada. Lembra, não é o ponto final, não é a hora em que você estoura o champanhe e celebra a vitória que te faz melhor ou pior, e sim a caminhada, é isso que realmente importa. Ou seja, muito provavelmente a vida tá pouco se lixando, né, para se você vai ser bem sucedido ou não, pelo menos aos olhos das outras pessoas, se você vai levantar o troféu que você tanto almeja. A vida não quer saber disso. A vida quer, na verdade, te dar a oportunidade de caminhar, porque é isso que é o importante. Porque no momento em que você caminha, você encontra pessoas, oportunidades e vive experiências que você jamais viveria se você não tivesse se arriscado, se você não tivesse dito em primeiro lugar: olha, eu não sei onde é que essa história vai dar, mas eu vou tentar seguir o meu caminho aqui, eu vou tentar correr em busca do meu sonho. E aí, quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que todo aquele desespero sobre o qual a gente conversou no início do vídeo, né, de não saber se o que é seu está guardado, acaba se tornando talvez o maior privilégio que a gente tenha nas nossas vidas. É o fato de não saber mesmo e de ser obrigado a caminhar. Mas eu sei, cara, tem dias e tem dias que a gente fica desesperado, porque, como eu falei, a gente não sente o cheiro, a gente não consegue perceber o rastro de que a gente tá fazendo todo esse esforço e que de alguma forma ele vai ser recompensado. Isso é desesperador. E num desses momentos de drama máximo por aqui, eu acabei jogando tudo pro alto. Sabe esses momentos em que você pensa muito rápido: eu vou desistir de tudo, eu não quero mais saber, desisto de absolutamente tudo. Eu particularmente adoro esses momentos porque eles me permitem largar todos os meus planos, todos os meus projetos e realmente desistir de tudo por 5 minutos. E basta. Esses 5 minutos em que na minha cabeça eu não vou mais voltar a fazer aquilo nunca mais, me fazem sentar e refletir sobre a vida, me fazem respirar mais leve, sem o peso das perguntas que estavam me infernizando, sabe? E aí, num desses momentos de jogar tudo pro ar, eu decidi sentar aqui, tava batendo um sol aqui no quarto, e eu falei: cara, vou só pegar um sol e vou me acalmar aqui, vou respirar, como eu disse. E aí, para me ajudar a entrar no clima, eu pedi pra Alexa, eu não posso falar o nome dela muito alto, eu pedi pra ela tocar uma música aleatória. E aí ela começou a tocar uma música que eu gosto muito, embora eu não tenha ouvido há muito tempo já, que é a música Days of Lantana, do Ben Howard. E aí eu tava aqui sentado, né, enfim, refletindo sobre a vida, e um determinado trecho da música foi dito: I'd wait forever if they gave me enough time, que traduzido diz basicamente: eu esperaria para sempre se me dessem tempo suficiente. E essa frase veio como uma espécie de peça do quebra-cabeça que estava faltando para mim. E quando eu ouvi isso na música, eu imediatamente tive um desses momentos de estalo. E eu comecei a perceber que talvez essa seja a melhor postura que nós possamos ter diante da vida e da nossa ansiedade em alcançar logo o lugar que a gente quer estar, sabe? Alcançar os nossos sonhos. Porque a ideia que me surgiu através da música é: cara, eu só preciso caminhar em direção ao que eu quero, como se eu tivesse a eternidade pela minha frente, como se eu tivesse tempo suficiente para fazer aquilo acontecer com certeza. Porque pensa, se você tivesse todo o tempo do mundo, se você vivesse para sempre, provavelmente o seu sonho aconteceria em algum momento. Para todos nós não vai acontecer porque nós temos tempo limitado, certo? E o universo funciona de forma misteriosa, mas a postura em si me parece ser a de continuar caminhando em busca do que é nosso e que está guardado, como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo pela frente. É isso. Eu acho que isso pode te acalmar nos momentos em que o furacão passar por aí. Isso certamente me ajudou no momento em que eu mais precisei. Enfim, como disse Ben Howard, eu esperaria para sempre se me dessem tempo suficiente. Então, para não terminar aí uma nota negativa aqui, porque a gente ficou falando sobre como é improvável que os seus sonhos aconteçam, que fique bem claro, eu torço
para que você alcance todos os seus sonhos e os seus objetivos, porque assim você vai poder olhar para trás lá na frente, no momento em que você estiver estourando a champanhe e celebrando, e você vai poder analisar toda a sua trajetória e falar, pois é, a vida estava certa desde o início. Foi melhor não saber o final da história e mais, talvez nesse momento em que você esteja lá brindando, você perceba que, de fato, o que mais importa é o percurso e não a linha de chegada. Ou seja, talvez você possa viver isso ao invés de apenas ouvir e achar que é uma frase bonita.